Olá, boa noite a todos que estão me escutando, aqueles que vão chegar ainda. Um dia abençoado, mais um dia a qual o Senhor escolheu para nos guardar, nos proteger, nos livrar, né? Deus tem sido bom conosco, Deus tem sido muito misericordioso, né? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa da gente estar de pé, de a gente não ser consumido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus nessa noite, é uma mensagem sobre oração, né? E eu espero que Deus, ele fale no seu coração, né? Que ele fale ao nosso coração. Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. É uma palavra que fala de oração, né? Hoje o Senhor nos mostrando, nos ensinando, né? Falando ao nosso coração a respeito da oração que agrada ao Senhor. Diz assim, Mateus 6, 5 ao 13. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a sua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e o seu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus, né? É uma palavra tremenda para a nossa vida nessa noite, onde vai falar da oração, né? A oração é a chave que abre muitas portas, portas de vitória, portas de cura, portas de consolo, portas de libertação. A oração, ela é a chave que ela abre portas, né? Para nós entrarmos, para que as coisas melhorem, para que o fortalecimento venha. Então eu começo dizendo para você que a oração, ela é a chave para muitas coisas, muitas portas que nós queremos abrir, para muitas portas que você deseja abrir, a chave é a oração. Eu começo essa mensagem dizendo isso. A chave é a oração. E o que é uma oração? A Bíblia começa dizendo para nós que quando a gente orar, que a gente não ore para ser visto pelos homens, que a gente não ore para que seja bonita a nossa oração, que a gente não ore fazendo vãs repetições, que a gente não ore, né, querendo que as pessoas vejam que a gente está orando, porque a Bíblia diz que os hipócritas fazem isso, as pessoas que querem ser ouvidas, as pessoas que querem chamar atenção. Não que seja pecado você orar no meio de pessoas, não, meu irmão, de jeito nenhum. Tem orações que a gente precisa fazer no meio de pessoas, tem orações que a gente faz, né, onde tem muita gente, mas as suas orações, a chave que o Senhor quer, né, que você tenha para abrir essas portas, geralmente, todas essas orações você vai conseguir quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em oculto para o Pai, para o nosso Deus. E esse Deus que vê em oculto, que está vendo ali o seu clamor, a sua humilhação, a sua submissão, o seu amor, o seu cuidado, o seu sofrimento, a sua dor, porque Deus contempla tudo. O choro, que às vezes a oração ela
não saem palavras, mas saem lágrimas. E o Espírito Santo, ele vem decodificando essas orações, né? Esses choros, essas lágrimas, e levando ao Pai da melhor maneira possível, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar, quando nós não temos palavras para dizer, quando a gente não tem como expressar com som, né, de palavras, a dor, o sofrimento, ou a angústia, ou a preocupação do nosso coração, e as lágrimas vêm, o choro vem, essa é uma oração tremenda também, né? É uma oração que o Senhor recebe, é uma oração que Deus entende. Você pode, às vezes a gente chora diante de pessoas e as pessoas ficam perguntando: o que foi? O que aconteceu? O que você está assim? Deus, ele decodifica, ele entende cada lágrima daquela, ele colhe todas as lágrimas no odre, né? E um dia virá a resposta dessas orações. Então hoje eu estou meditando com vocês aqui em Mateus capítulo 6, onde fala de oração, né? Jesus, ele estava sempre ensinando, Jesus, ele estava sempre querendo fazer com que as pessoas entendessem a melhor forma, a maneira mais agradável de se chegar diante do Pai. Porque as pessoas podem chegar de várias maneiras diante do Pai, mas Jesus, ele queria sempre mostrar como o Pai se agradava, né? E que não precisava fazer muitas coisas, era com coisas simples. Quanto mais autêntico nós formos, quanto mais verdadeiros nós somos, quanto mais o coração a gente abrir, mais Deus vai se agradar, mais a resposta virá com rapidez, com agilidade, né? Porque Deus, ele se agrada dos corações contritos, quebrantados, corações verdadeiros, corações sinceros diante dele nas orações. Então a Bíblia está dizendo isso, que quando a gente orar, não precisa orar para ser visto pelos homens, né? Não, meu irmão, quando a gente orar, a Bíblia fala: quando orares, ou seja, em que tempo você tem que orar? Todo tempo tem que orar, meu irmão. A todo tempo nós temos que buscar a face de Deus para nos fortalecermos. Todo tempo a gente tem que estar, mesmo que você não esteja dobrado ali seus joelhos, orando, você tem que estar ali em pensamento, pedindo a Deus proteção, livramento, pedindo ao Senhor que seja contigo, agradecendo pelo alimento que Ele coloca na sua mesa, agradecendo pelo ar que você respira, por tudo. Então, em constante oração, em constante agradecimento deve estar nosso coração. Mas aqui Jesus, ele estava falando daquele momento que você para tudo, daquele momento que você desliga ali o seu celular, coloca para vibrar o celular, daquele momento que você fala: olha, não me importuna que agora eu vou conversar com meu Pai, meu Deus. Esse momento da intimidade, né? Esse momento que ele fala: olha, deixa tudo por um tempo, larga tudo, entra no seu quarto, começa a clamar a Deus ali em oculto, e esse Deus que está te vendo em oculto, ele te recompensará. É dessa oração mais que eu quero falar nessa noite. A Bíblia diz que o Senhor, o Pai, né, lá Mateus 6:8, o Pai sabe o que é necessário antes da gente pedir. Ou seja, Deus conhece tudo antes que saia uma palavra da nossa boca. Que tremendo. Mas mesmo assim, como eu tenho dito aqui nas mensagens, né, outros dias, Ele se preocupa, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que saia a palavra da nossa boca para Ele, né? Mesmo que Ele já conheça, Ele conhece o nosso pensamento, nosso sentimento, as coisas mais ocultas que tem lá dentro de nós. O Senhor tudo sonda, tudo conhece, mas mesmo assim Ele se preocupa em ouvir. Ele quer que a gente se submeta ali a Ele, converse com Ele, confie nele, que a gente entenda que Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é Deus que luta por você, Ele é Deus que cuida de você. Então o Senhor, querendo tudo isso, Ele quer ter um relacionamento. Por que o Senhor quer que a gente ore? Por que é tão necessário clamar, orar, conversar com o Pai? Porque Deus quer criar um relacionamento com você, entre você e Ele. Relacionamento ao qual Ele vai te revelar, né, coisas profundas, coisas tremendas. A Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe, coisas ocultas, grandes que você não sabe. Ou seja, o Senhor, Ele quer criar esse relacionamento com você, comigo, conosco, para que Ele possa trazer também revelações, né, da palavra dEle, ensinamentos que, se a gente ficar disperso, muitas vezes a gente passa desapercebido de algumas situações, mas o Senhor quer nos ensinar, quer nos capacitar, quer dar força para a gente aguentar viver, né, nessa terra, quer dar sabedoria para que nós possamos ajudar outros,
Porque não adianta só você se fortalecer, só eu me fortalecer. Nós precisamos ser fortes para nós fortalecermos os que estão mais fracos, né? O forte ajuda o fraco. E no momento você também pode se enfraquecer e alguém vai te ajudar e te estender a mão, e assim é a vida. Mas para que tudo isso seja possível, é necessário, né, a gente estar buscando do Senhor, a gente está se fortalecendo em Deus. Então ele fala aqui, a palavra diz, né? Portanto, vós orareis assim. Jesus ele estava explicando ali para os discípulos, vós orareis assim. E aí ele vai ensinar aqui a oração universal, né? A oração que todo mundo conhece, a oração que todo mundo costuma fazer, mas muitas pessoas elas fazem sem entendimento. E eu tenho dito aqui, a Bíblia também diz, a gente tem que servir a Deus com entendimento, sabendo o que nós estamos fazendo. Não pode ser, como está escrito também aqui nessa palavra, quando a gente está lendo, não podem ser vãs repetições. Porque Deus não quer uma reza, né? Uma reza é você ficar repetindo ali a mesma coisa, sem você entender o que você está falando. Não. O Senhor quer uma oração, quer uma conversa. O Senhor quer que você converse com Ele com entendimento do que você está falando, do que você está pedindo, de como você está agradecendo. É uma conversa, é um diálogo. Então Ele falou, olha, quando orares, vocês vão orar assim. E quando ele fala quando orares, vocês vão orar assim, tem pessoas, uma vez eu estava aconselhando uma pessoa lá na igreja, e a pessoa perguntou para mim, ela era nova convertida, uma senhora, e ela tinha vindo de uma religião, e ela pegou e se converteu, né? Ao evangelho, a Jesus. E aí quando ela se converteu, ela começou a se aconselhar comigo, conversar, pastora, eu rezo todas as noites lá o Pai Nosso, mas eu não entendo direito o que eu tô fazendo. Eu tô ali rezando porque eu aprendi assim. Aí eu sentei com ela, conversei, expliquei, porque se a gente faz com vãs repetições, a gente torna ele algo repetitivo, e Deus não quer. Deus quer, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, é para ensinar a gente, é uma base de como devemos orar. Não significa que a sua oração vai ser sempre assim, sabe? Pai Nosso que estás no céu, não. Você pode orar isso porque é uma oração bíblica, mas ore sabendo o que você está fazendo, e quando você orar, dirija suas orações mais ou menos nesse sentido. Então ele diz, Pai Nosso, ou seja, quando ele fala Pai Nosso, começa assim, Deus ele está querendo falar de relacionamento, intimidade. Pai é alguém que é seu íntimo, né? Ou seja, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, a gente ora a Deus, né? Sempre a Deus, você pede a Deus as coisas. Ninguém mais vai fazer nada por você, você ora a Deus, e a Bíblia ensina que é em nome de Jesus, né? Em nome do Filho, Jesus. Mas você ora a Deus, então ele começa dizendo Pai Nosso, ou seja, nosso Pai, nosso Senhor, nosso amigo, né? Ele começa a falar do relacionamento, da intimidade, que é o que o Senhor quer criar conosco. E ele fala, Pai Nosso que estais no céu, ou seja, falando da autoridade de Deus, né? Falando onde ele está, nos céus, ou seja, ele tem o controle de tudo. Senhor, o Senhor é meu Pai, mas o Senhor está no céu, o Senhor tem o controle de todas as coisas. É como se você passa para Deus, né? O entendimento seu de que você sabe que Ele governa tudo, que Ele está no céu e que Ele se preocupa, mesmo estando no céu, Ele se preocupa comigo, com você. Então ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando fala santificado seja o teu nome, está falando sobre reverência, né? O temor a Deus, ele é santo, né? Ele é poderoso, ele está lá nas alturas, né? Olhando por nós, cuidando de nós. Então, santificado seja o teu nome, é o nome ao qual, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, o nome que tem poder, né? O nome do nosso Deus, o nome do Senhor Jesus tem poder para todas as coisas. Então, santo seja o seu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Quando fala venha o teu reino e seja feita a tua vontade, o Senhor está nos ensinando sobre submissão, sobre você querer que venha o reino de Deus e a vontade de Deus sobre a sua vida. Você querer que
as coisas que você vive, que você sente, né, sejam meio que colocadas de lado para que a vontade de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida, no seu coração, na vida da sua família. Então você ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, né, o vosso reino, e seja feita a sua vontade, ou seja, seja feita assim a vontade do Senhor. Eu me submeto, eu prostro diante do seu querer, da sua vontade soberana, Pai. Então é como se você orasse que faz em mim conforme está no teu coração, Senhor, não mais conforme está no meu, né? Porque quando a gente fala: Senhor, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. O reino de Deus não é esse reino que a gente está vivendo, né? Material, é um reino espiritual. Então quando você pede, por isso que eu estou dizendo que a oração do Pai Nosso, muitas pessoas elas oram como uma reza, como uma repetição, e Deus ele quer transformar essa oração em uma conversa, essa oração em entendimento, para que você saiba como fazer, saiba o que você está fazendo e servir da melhor forma. Então, que venha o seu reino, ou seja, seja feita a sua vontade. Eu me rendo, Senhor, eu me prostro diante do seu querer. Então você imagina, a pessoa está orando, quando ela fala seja feita a sua vontade, ela está querendo dizer para Deus: Senhor, não mais o que eu sonho, não mais o que eu desejo, mas agora a sua vontade, o seu querer para a minha vida. Deus, eu não sei qual é, mas me revela, venha o teu reino sobre mim, me revela qual é a sua vontade, o seu querer para mim, para a minha vida. O Senhor quer de mim. E é assim mais ou menos que a pessoa está dizendo para Deus ali, quando ela fala: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, Senhor, o teu querer seja realizado na minha vida, tanto aqui na terra como no céu. E aí a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quando ele fala o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele está falando de dependência constante. Ou seja, constantemente a gente depende do Senhor. Senhor, todos os dias eu preciso da tua misericórdia, do seu amor, da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão, da sua provisão, porque ele fala o pão nosso, né? Ou seja, o alimento seja dado a cada dia. Dá a cada dia, Senhor, né? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, provê hoje também. Fala do Deus Jeová Jirei, que é o Deus da provisão, né? É o Deus que cuida, é o Deus que supre, é o Deus que traz ali o alimento, né? A provisão àqueles que precisam. Então, quando você pede: Senhor, dai-nos, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, me provê mais um dia, Senhor. Eu dependo do Senhor mais um dia. Constantemente. Quando ele fala hoje, ele está falando que hoje é assim, amanhã vai ser assim, depois de amanhã vai ser assim. Ou seja, constantemente uma dependência do Senhor, da provisão de Deus, da misericórdia de Deus, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Algumas Bíblias usam a palavra ofensas, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, aqui está falando de dívidas. Quando fala perdoa, você está orando pedindo o quê? Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Você está pedindo para Deus, para Ele, para usar a misericórdia dEle. Ou seja, quando a gente pede perdão, a gente ora: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, Senhor, porque eu também tenho perdoado os meus ofensores, aqueles que estão me devendo, ou seja, aqueles que me devem algo, né? E isso em todo o âmbito, não só coisas materiais, mas em todos os âmbitos. Então você fala, porque a Bíblia diz que você tem que perdoar. Se você não perdoa, você não pode receber o perdão de Deus. Então ele fala primeiro: perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós, como eu e você, perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem, né? Ou seja, meu irmão, não dá para guardar mágoas. Eu falei disso um dia desse numa live aqui, né? Não dá para guardar rancor, ressentimento. Você tem que perdoar para você conseguir pedir o perdão de Deus. Como é que você vai ter, né, chegar lá diante de Deus, vamos dizer assim, para dizer assim: Senhor, me perdoa, mas você é cheio de mágoa no coração? Primeiro você lança, né, libera o perdão, e depois você fica livre no reino espiritual. E aí você pede perdão do Senhor também, porque Deus, ele sempre perdoa. Deus é misericordioso, Deus, ele é amor. Então quando você fala de perdoa as nossas dívidas, está falando de
arrependimento, de misericórdia de Deus. Você está falando de mudança, né? Você está falando de transformação. Ele me perdoa, Senhor. Eu não quero mais ser assim, não quero mais dever assim, não quero mais ofender assim. Então você está pedindo perdão, Senhor, e acreditando que Ele vai te perdoar, que Ele vai lançar o amor e a misericórdia dele. É tremendo, meu irmão. Quando a gente ora e lê com entendimento, pensando no que a gente está lendo, né? Meditando e entendendo o que a gente está fazendo, as coisas ficam mais fortes. Você vai fazer com mais cuidado e com mais amor isso aí, né? Então ele fala: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, quando ele fala, a Bíblia diz lá em Tiago, livro de Tiago, que Deus, ele não tenta, né, ninguém. Deus, ele prova as pessoas. A Bíblia diz lá em Tiago que cada um é tentado quando engodado pelas suas próprias concupiscências. Ou seja, né, traduzindo para você, o Senhor, ele não tenta, ele prova as pessoas. O que é provar e o que é tentar? Vamos ver a diferença. Provar é quando ele permite situações da nossa vida para que ele mostre para nós mesmos aonde está o nosso coração. Porque eu não vou te dizer que ele te prova para ele te conhecer, porque ele já te conhece. Deus, ele te conhece antes de você falar. Deus me conhece, nos sonda. Então ele, quando ele prova alguém, ele está provando para mostrar para a própria pessoa, ou também para glorificar o nome dele no meio de outras pessoas, que onde está o coração. Então, por exemplo, a gente vê um exemplo de Abraão, quando o Senhor falou com Abraão: Abraão, eu quero que você vá lá no monte, né, e leva seu filho, o único filho, aquele que você ama, né, e me oferece em sacrifício. Olha que coisa mais ilógica, né, para a cabeça de Abraão, para o ser humano. Quando Deus fez isso com Abraão, Deus, ele não estava querendo conhecer Abraão, não, meu irmão. Deus já conhecia Abraão, Deus já sabia o que estava no coração de Abraão. Mas Deus quis mostrar para o próprio Abraão, né, o amor, a fé, né? Abraão é o pai da fé, considerado na palavra. Então, quis mostrar para ele mesmo o quanto ele confiava em Deus. E também queria o quê? Claro, né? Apontar também para Jesus, mostrando que o cordeiro seria provido, né? Porque a Bíblia diz que quando Abraão foi, ele foi lá no monte para sacrificar Isaac, né? Que era o filho dele, conforme Deus mandou, sem questionar. E quando ele chegou lá, estava tudo preparado. E aí Isaac perguntou: pai, já está tudo aqui, a lenha, o cutelo, tá tudo aqui, Senhor, e cadê o cordeiro? E aí Abraão, com toda a fé que ele tinha, que ele nem sabia que era tão grande, ele falou: Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, também ele estava apontando, porque o Antigo Testamento, ele é digamos assim, um espelho para o Novo Testamento. Tudo que o Antigo Testamento fala está apontando para o que Jesus ia vir fazer aqui na Terra, né? Para os últimos dias, para a parte ali do Novo Testamento. Então, ele fala lá em Gênesis isso: Deus proverá para si o cordeiro. E aí, quando ele falou isso, né, um cordeiro estava ali do lado e ele não teve que sacrificar Isaac, ele glorificou o Senhor, porque Deus proveu o cordeiro naquele momento. Mas por que Deus permitiu Abraão chegar naquele ponto? Deus permitiu ele chegar a quase, né? Quase ele sacrificar o filho dele. Por quê? Porque Deus estava provando a fé de Abraão. Abraão, ele ia se tornar uma referência de fé para a nossa vida hoje, quando a gente lesse a palavra. Então Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Isso aí chama provações, né? Deus permite provações. Prova é o quê? Eu sempre brinco aqui, né, nas mensagens, e quando eu estou ministrando também na igreja, eu falo o quê? Uma prova é para você passar de ano, não é assim? A escola dá prova, a faculdade dá prova para quê? Para a gente passar, tirar nota boa, passar de ano e aumentar ali a etapa, o grau de ensinamento, de capacitação, porque cada ano que você cresce, você está aumentando o seu conhecimento, vai ser maior, o seu entendimento vai ser maior. Então, a prova é assim, não é? Para passar, e a prova de Deus é a mesma coisa. A prova não é feita para a gente perder de ano, né? A prova é feita para a gente passar, para a gente subir um degrau. Então, a mesma coisa é o Senhor. Então, quando fala a Bíblia aqui, está dizendo assim, olha, não nos conduzas, né? Não nos induza à tentação. Quem está chegando agora, eu estou falando sobre o Pai Nosso, tá? Está em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 13. A gente está meditando sobre o Pai Nosso aí nessa noite. Então, quando ele fala, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, ele está dizendo isso.
A provação, como eu estava explicando, a provação é para Deus aumentar o grau, né? Digamos assim, ele vai te mostrando que você está cada vez mais forte, vai te mostrando às vezes que você não está tão forte como você diz. A gente já vê também Pedro na Bíblia desculpa. A gente vê Pedro também na Bíblia falando: Senhor, eu vou morrer até contigo, Senhor, se for preciso. Aí Jesus falou: Pedro, né? Ainda antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, Pedro não tinha tanta ousadia e fé como ele achava. Quando ele falou para Jesus: Senhor, eu vou morrer contigo, ele não estava falando assim, digamos, mentindo. Ele achava realmente que ele tinha essa força. Pedro não falou para enganar Jesus. Pedro falou porque ele achava que ele estava super com fé. Eu tô super assim forte. Mas aí o Senhor, que já conhecia Pedro, ele falou: Pedro, não fala isso, que hoje você vai me negar. Ou seja, Deus conhecia Pedro. Então Deus permitiu aquela situação, permitiu Pedro passar por aquela situação. Para quê? Para mostrar para ele mesmo: olha, se fortifica um pouco mais na graça, se fortifica mais no Senhor. Ainda tá pouco, né? Esse nível de fé seu tá muito abalado. Então a prova é isso. E a tentação? Eu falei que eu ia explicar a diferença, né? A tentação é o inimigo, lança a tentação, né? A Bíblia diz que, falei isso na live de ontem, que o diabo, Satanás, lá em 1 Pedro, se não falha a minha memória, diz que Satanás ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, traduzindo para você, ele está sempre preparado, armando ciladas, armando laços, preparando situações para ele poder tragar. Ou seja, né, o que o leão faz? Ele traga, né? Ele mata ali, ele come. Então, querendo te destruir, querendo me destruir. Então, ele lança tentações, ciladas, coisas mesmo. A gente chama, a gente fala que é prato, né? Pratos, ou seja, ele prepara coisas. Prato, não tô falando de comida, tá? Tô falando de tentações, coisas que ele prepara que são aparentemente boas e bonitas e agradáveis e bênção, mas quando você vai ver, é algo para te destruir. Por isso é tão importante essa oração, essa comunhão com Deus, para que você saiba discernir, né, uma coisa da outra, para que você entenda uma coisa da outra. Então ele estava pedindo aqui, Jesus na oração que ele fala, né, para livrar das tentações. Ou seja, Deus me guarda, me livra das tentações, né? Ele está dizendo aqui: livra-nos do mal, ou seja, me livra do mal. Então você tem que pedir todo dia ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais, me livra de todo mal, né? Toda tentação que caia por terra, em nome de Jesus. E aí você vai pedindo: Deus, me mostra o que vem do Senhor e o que vem para me derrubar. Porque tem coisas que parecem que é Deus, mas se você for orar, você vai ver que não é Deus. Não é Deus que está abrindo aquela porta, fazendo aquilo ali. Tem coisas que vêm para realmente afastar a gente da presença do Senhor. Então não pode vir do Senhor isso, né? Tudo que te afasta de Deus é algo que está te prejudicando. Então você precisa sempre orar e pedir ao Senhor entendimento. Em nome de Jesus, amém? Então ele fala aqui: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Ou seja, a oração do Pai Nosso, ela acaba assim. As pessoas oram aí nos 4 cantos aí, né, desse mundo, quando vão orar o Pai Nosso, elas oram até livra-nos do mal, amém. Mas a oração do Pai Nosso, ela acaba assim: porque teu, do Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ou seja, o reino é do Senhor, o poder pertence totalmente a Ele, Deus tem todo o poder, e a glória é só para Ele, meu irmão. A glória de Deus ninguém toma. Tudo na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Tudo na nossa vida, né, é para exaltar a esse Deus que por você tem trabalhado. Tudo na nossa vida, até o ar que você respira, é para adoração e glorificação, né? Glorificar o nome do nosso Deus. Então esse é o entendimento do Pai Nosso. Eu sei que tem muito mais coisas, né? O Pai Nosso, se você for estudar sobre ele, se você for meditar de novo, se eu for fazer uma outra live um dia sobre o Pai Nosso, eu vou falar outras coisas, porque a palavra de Deus, ela é rica, meu irmão. Ela não é uma palavra que você lê e aquilo ali acabou, não. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ou seja, ela tem vários entendimentos
várias coisas que o Senhor pode trazer a nós, né? Vários momentos que Deus pode nos fortalecer, nos ensinar. Cada vez que você lê, você vai ter um entendimento maior, mais claro daquilo que Deus está falando. Então por isso que é importante você meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, né? Porque quando você lê, Deus vai abrindo a nossa visão, a sua e a minha, vai nos ensinando, vai nos capacitando. E aí cada vez que você lê, você vai entender algo mais, digamos assim, além, que você não entendeu na última vez que você leu. Deus vai trazer uma revelação nova, então isso é muito importante. Então essa é a mensagem. O Senhor fala, vou ler mais uma vez, Mateus 6 diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora seu pai que vê oculto, e seu pai que está vendo oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de você pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a mensagem que eu trago para você nessa noite. Que o Senhor te esclareça, né? Que o Senhor te ajude. Então, como eu estava dizendo aqui no início da mensagem, o Pai Nosso é uma oração modelo, para que você possa orar sabendo que você tem que falar com Ele com intimidade, falar com Ele com reverência, falar com Ele com submissão, falar com Ele como dependência constante, diária, falar com Ele, né, como perdoando, né, aqueles que estão errando diante da sua vida, pedindo sempre perdão, porque todo dia a gente erra. Todo dia nós falhamos, a gente é falho, a gente está sempre errando, então pedindo sempre perdão. Reconhecendo que dele é o poder, a glória e a honra para sempre. Assim nós devemos clamar a Deus, nós devemos nos prostrar diante do Senhor, nós devemos, né, fazer orações, falar com Deus. E nunca pense que tem pessoas que elas perguntam para mim, mas como eu vou orar? Eu não sei orar. Oração é isso, é uma conversa. E como eu disse no início da mensagem, quanto mais verdadeiro e sincero e com as suas palavras você fizer, mais Deus vai receber. Tem pessoas que elas oram ali, elas não sabem falar palavras bonitas, e o Senhor não pediu palavras bonitas. O Senhor pediu, né? A Bíblia diz: filho meu, dai-me o teu coração e os seus olhos observem os meus mandamentos. É isso que Deus quer de você e de mim. Ele não quer que você seja, né, um expert, né? Eu sei muito falar, poliglota e eu entendo tudo. Não. Ora do jeito que você sabe. Conversa com Deus. Abre o seu coração para Ele nessa noite. Aproveita e abre o coração hoje para o Senhor. Reconheça o que Ele é, reconheça o que Ele tem feito, reconheça, né, tudo aquilo. E outra coisa, não murmura, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando. Murmurar, né, ficar reclamando, o Senhor, Ele não quer que a gente reclame, Ele quer que a gente agradeça. Porque só da gente estar vivo é uma dádiva, um presente. O maior presente de Deus para nós é a vida, é a salvação. É saber que a gente tem vida, né? Saber que através da nossa vida o Senhor vai glorificar o nome dEle nos lugares que a gente for, nos lugares que a gente for colocado. Então isso já é motivo de muito agradecimento. Então essa é a mensagem que eu trago para você nessa noite. Acompanhe as mensagens todos os dias. Todos os dias eu trago uma mensagem da palavra de Deus. Geralmente eu gravo esse horário às 20 horas. Quando eu mudo o horário eu aviso antes, mas eu estou sempre ministrando. É um chamado de Deus para a nossa vida, né? Trazer a palavra do Senhor, edificar e ajudar pessoas, né? Acompanha aqui pelo Facebook, também lá no YouTube, né? Pastora Cristiane Venturotti, o canal, se inscreve lá, compartilha se você foi edificado, compartilha a mensagem com alguém que precisa, porque eu creio que Deus, Ele, né, sempre trabalha na vida de pessoas quando a gente ouve a mensagem da palavra de Deus.
A gente ouve e a nossa alma vive, diz a Bíblia. E vou orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido, meu Pai amado, Santo de Israel, Tu que está no céu, Senhor da glória, conforme aqui nós falamos, Senhor. O Senhor que é o nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Redentor, que vive para sempre, meu Pai. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, meu Senhor, nessa noite. Adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, Senhor. Tu és bom, a Sua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos, meu Pai. A Sua bondade, meu Senhor, nos alcança a cada dia, Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor nos cercam a todos os dias, meu Pai. Tu és o nosso pastor, nosso amigo, nosso conselheiro, Pai, aquele que ensina, Pai, o caminho que devemos andar, Senhor. Obrigada, meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, negligências, Senhor. Que nós possamos, meu Senhor, também estar perdoando aqueles que nos ofendem, meu Senhor, como está escrito na Tua palavra, meu Pai. Aqueles que nos machucam, aqueles que nos ferem, Pai, que eles sejam, Senhor, perdoados, que eles sejam entregues nas Suas mãos, Senhor, para que o Senhor abençoe, meu Pai, trabalhe na vida de cada um, Deus. Senhor, Teu é o poder, o reino, a glória para sempre, Deus. Continua suprindo as necessidades, meu Pai. Seja o Deus da provisão na vida de cada um, meu Pai. Provê, meu Deus, supre o que é necessário, meu Pai, porque o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe, meu Pai, onde está, meu Senhor, o coração de cada um, meu Pai. Que o Senhor possa ser glorificado nessas vidas. Que todas essas pessoas que estão me escutando, vão me escutar, elas possam ser edificadas, fortalecidas, curadas, Pai. Cura a alma, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor. Restaura, meu Pai, o coração. Fortalece, Pai, aquele que está fraco, Senhor. Liberta os cativos, Senhor, dá visão aos cegos, Pai. Levanta, Senhor, os que estão caídos, meu Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, Pai, na certeza da vitória do Senhor sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, te dê grandes livramentos, te dê alegria, te dê paz, que o Senhor conserve o seu coração puro e reto diante dele e que você possa saber que você tem um amigo, um confidente fiel que é o nosso Deus. Quando você estiver aí na sua casa, aí às vezes você fala, eu vou assistir um filme, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai lá no seu quarto, fecha a porta, conversa com Deus, fala com Ele, conta para Ele os seus problemas, conta para Ele as suas dificuldades, fala para Ele das suas alegrias, conversa com Ele. Senhor, senta aqui comigo que eu vou conversar com o Senhor, vou falar tudo hoje, Pai, e você vai ver, meu irmão, a glória de Deus vai encher o seu quarto, você vai sentir a presença de Deus, o Senhor vai te dar respostas, o Senhor vai te fortalecer e você vai contar o testemunho de grandes coisas. Você vai dizer, como está lá no Salmos, se não falha a minha memória, 126, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você vai poder agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele te ama. Jesus te ama, meu irmão. Jesus se preocupa com a sua vida. Jesus tem um propósito na sua vida que está ouvindo essa mensagem. Então Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.